Seja bem-vindo. Todas as informações que eu vou trazer aqui para você não são teorias, não são modelos criados. É psicologia pura, baseada principalmente nos estudos de Carl Jung, que foi um psiquiatra e psicólogo e cuja pessoa viu, estudou clinicamente todos os seus milhares de pacientes, conversou com outros povos, revisão de pares, conversou com outros profissionais, fez estudos, criou livros baseados na experiência que ele enxergou da anatomia da mente. É isso que eu falo aqui neste canal o tempo todo. Ele não só fez também testes laboratoriais, estudou principalmente os povos primitivos para entender o que há de fato no inconsciente que é constante e o próprio consciente também ao longo de toda a história da humanidade, para que de fato você possa falar que aquilo ali é um fenômeno da consciência ou da inconsciência e não simplesmente uma teoria que nós estamos criando aqui. Trago para você, baseado neste livro aqui hoje, o eu e o inconsciente, e quero te trazer principalmente o seguinte: os materiais da internet são muito superficiais. Você aprende coisas superficiais que vão trabalhar a tua casca e muitas vezes você não consegue seguir em frente. Eu não consegui seguir em frente dessa forma porque você não é profundo. Eu quero te trazer uma mudança profunda da sua personalidade, uma integração profunda da sua personalidade. Não é uma teoria, não é um modelo, não é uma abordagem, não é um método, é o que eu vou te trazer, a anatomia psíquica, a anatomia da mente humana, e vou mostrar como que os povos faziam antigamente e te dar uma solução para você fazer isso sozinho. Para que você se situe, nós nascemos sem ego, sem o eu, sem saber que nós somos nós. Lá pelos 3 a 6 anos, nós desenvolvemos a consciência de que nós somos nós e os outros são os outros. Isso parece banal, mas não é. Muitos povos primitivos não têm consciência egóica tão grande quanto o Ocidente tem hoje. Eles se sentiam muitas vezes parte de um todo. A tribo era uma coisa só. Mexeu com um, estava mexendo comigo também. Não existia muito essa separação. O ego sempre existiu, né, na nossa evolução de Homo sapiens sapiens, mas não no formato que nós temos hoje, de forma tão veemente, tão forte. Dito isso, hoje ele é a centralização da nossa personalidade. À frente do ego, né? O ego está dentro da consciência, aquilo que nós podemos saber que é ou não é, que nós temos essa captação. Para o mundo externo, este é um mundo interno, a gente chama isso de mundo interno. A mente se entende por um mundo por si só. O mundo externo é esse mundo que nós estamos vendo aqui, de objetos, de coisas. A gente chama de objetos, certo? Dentro desses objetos, a gente interage com eles. Nós somos o sujeito e interagimos com o objeto. Este objeto, nós usamos uma máscara para interagir com os objetos. As pessoas também são objetos, né, nesse sentido de descrição clínico. E a gente usa uma máscara, como eu estou usando aqui agora. É impossível eu não usar uma máscara, né? Você usa uma máscara para você interagir com este mundo. E nós usamos muito bem. Muitas pessoas acabam patologicamente, inclusive, se identificando com essa máscara. Muita gente não sai do papel de profissional. Eu sou doutor, eu sou médico. E ela é médico em todo lugar. E obviamente ela vai ter um monte de problema por isso. Mas o assunto não é sobre isso. A questão é que dentro do consciente, dentro da mente humana, você também tem um outro lado, que é a inconsciência. É aquele lado que está sombrio, que você não enxerga, que você não acha que existe dentro de você, mas ele está lá. E nós podemos perceber isso através de inúmeros fatores comprovativos. Para você interagir com o inconsciente, você também tem uma máscara, que a gente chama de ânima ou ânimos, né? Que uma definição não é uma alma, ela é um intermediador entre esse processo. No Ocidente atual, nós ignoramos completamente a existência da inconsciência. Nós vivemos para o mundo externo, da materialidade, do determinismo, do racionalismo, ignorando as emoções, ignorando a intuição e principalmente vivendo o pensamento lógico e as sensações, o sensorial. E é por isso que hoje o inconsciente clama por atenção. O inconsciente existe uma energia psíquica, uma energia mental inconsciente que necessita ser extravasada e falada. E se você não presta atenção, ela vai sair das piores maneiras possíveis, sempre que ela puder ter, e no pior ponto possível, que é o ponto mais sensível, que é aquele ponto que vai ser mais fácil de ter essa ligação com o externo. Por exemplo, você pode ter sonhos terríveis e corriqueiros, você pode ter ataques de raiva, você pode ter uma série de disfunções e principalmente neuroses, que são questões que você começa a ficar neurótico sobre alguma coisa, né? Você fica neurótico sobre o teu corpo,
você tem fobia, você tem um transtorno obsessivo compulsivo, você é histérico, você tem uma dismorfia, você tem uma preocupação excessiva com o corpo, você é depressivo, tem uma ansiedade atacada sobre tudo, né? Transtorno generalizado. E você tenta tratar esse sintoma e você cobra demais, seja homens ou mulheres se cobram demais, querendo resultados na vida, principalmente profissionais e também de família, e também tem a pressão social, e aí você vira um caldeirão insuportável de viver. É até impressionante como nós conseguimos viver mediante tantas pressões internas e externas. Tudo que está no inconsciente é aquilo que jogamos para trás. Então, normalmente o inconsciente da maioria da população será infantilizado e será amedrontado. Ou seja, ele causará medo e causará um confronto direto com isso e causará um caráter infantil, porque foi aquilo que nós reprimimos ao longo do tempo para nós sermos adultos de alguma forma. Isso não é a regra, existe o contrário. Muita gente reprime o lado austero, o lado responsável, o lado maduro e vive o infantil do outro lado. Isso tem um fenômeno que se chama de puereternos, ou enfim, ou a síndrome de Peter Pan, antigamente falado. Mas normalmente a gente empurra para debaixo do tapete aquilo que a gente não quer ver. Então a gente só quer ver as nossas virtudes. Portanto, todas as nossas características ruins a gente joga para esse inconsciente. Óbvio que ele vai parecer uma serpente maligna. Inclusive o símbolo da serpente no Oriente, ele tem uma visão completamente diferente do Ocidente. A serpente é uma aliada para o oriental, porque ele conversa com a serpente. E no Ocidente ela é vista como algo terrível, mal, corruptível das pessoas e tudo mais. Isso tem muito a ver com esse inconsciente que nós negligenciamos. O que todos os povos fizeram desde o início dos tempos para lidar com este conflito de opostos, do sim, do não, do yin, do yang, do bom e do ruim, do consciente e do inconsciente, foi ampliar a consciência. Então não deixar com que esses complexos, né, complexos é uma questão, uma marca de emoções fortes com imagens que normalmente pode se tornar autônomo ou semi-autônomo, ou seja, ele tem um caráter próprio e muitas vezes ele nos toma, a gente é tomado por essa questão. Então esse intermediador que eu falei, que chama ânimo no homem e ânimos na mulher, ou no feminino e masculino, ele se torna um complexo autônomo pela negligência que nós damos a ele. E a nossa função é transformar esse complexo autônomo, esse conjunto de emoções e imagens forte, e transformar ele numa função de conexão com o inconsciente. Ou seja, ele não ser mais uma pessoa à parte que pode nos possuir, como antigamente se falava, mas sim que seja uma ponte entre o consciente e o inconsciente. E o nosso objetivo nessa solução é de trazer o nosso foco da personalidade. Basicamente hoje ele é focado totalmente no ego. Então a gente se identifica como o eu e nada além do eu importa. Então a gente fica extremamente neurótico quanto a isso, porque a gente sabe que a gente não tem poder quase algum perante o inconsciente. A gente é muito fraco e a gente se torna incompleto e portanto inseguro e portanto raivoso e por aí vai. Então o que nós temos que fazer é fazer esse centro da personalidade vir um pouquinho para o centro. Aqui está o inconsciente, aqui está o consciente. A gente não pode passar essa linha, porque senão a gente dissolve o nosso consciente e aí nós perdemos a nossa capacidade de entendermos como nós. A gente vai precisar trazer ela um pouquinho para o centro. O caminho do meio, que no oriental, no taoísmo chama Tao, que é o caminho do meio entre as serpentes do consciente, do inconsciente, do bem e do mal, que acabam se dualizando nesse sentido. O caminho do meio é o caminho mais completo, onde você se transforma a sua personalidade em algo muito mais completo e para de sofrer. Basicamente, você tem tipos psicológicos. Nesses tipos psicológicos são 4 funções. E normalmente você tem uma que é a dominante e a última que é a não dominante, a inferior. E você tem as auxiliares. As 2 últimas normalmente é que você negligencia. Por exemplo, a maioria das pessoas é sensorial. Elas gostam de ter as sensações, elas se guiam pelas sensações que elas têm mediante o mundo. E a segunda principal é o raciocínio lógico hoje em dia. Então muitas vezes você negligencia a sua emoção e a sua intuição, você vai sofrer essa retaliação neurótica. Isso é positivo, isso é um mecanismo de autorregulação da mente humana. Eu queria que você entendesse isso. Isso não é um instrumento ruim, ele é um instrumento, se não existisse isso, nós provavelmente entraríamos em colapso, né? Teríamos uma cisão completa.
E não é o que acontece na imensa maioria dos casos. Nós temos neuroses que não tiram o nosso eu. Eles apenas nos incomoda como uma dor física querendo chamar a atenção para alguma coisa que você não está olhando. Isso não é normal, você viver com essas neuroses para sempre. Quando você presta atenção no inconsciente, você traz as fantasias do inconsciente, processa elas conscientemente, você tem uma diminuição, como diz o Jung, uma diminuição gradual da influência dominante do inconsciente. E aí você tira essa atenção plena dele, ele se torna mais escutável, você tira esse complexo autônomo que pode responder por conta própria, ele se dissolve numa questão mais de função, uma função da mente de conexão com o inconsciente, com essas coisas que a gente não quer ver, com essas fantasias que acontecem, a gente ignora. Os sonhos são uma grande porta e não é nada de místico. Os sonhos são uma porta ao inconsciente, um fenômeno artístico do inconsciente, uma pintura de fenômenos de emoções, de imagens que são importantes para a gente que nós normalmente negligenciamos. Então, com esse processo de vivência da fantasia que nossos antepassados faziam através de rituais e de iniciações, que são muito importantes, que nós ignoramos completamente na nossa atualidade. Isso tudo pode parecer uma grande besteira para você, porque a nossa mente é muito determinista, pragmática. Mas o que eu tenho? Quanto dinheiro eu vou ganhar com isso? Como que eu vou melhorar isso amanhã? Eu preciso melhorar amanhã, porque eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. E é isso, você vive numa corrida de ratos, infelizmente. A gente vive nessa corrida. A gente perdeu completamente a essência humana. Isso aqui não tem nada de místico, de hippie, não tem nada. Isso é uma questão humana que precisa ser vivida e vida, e olhada e presenciada. O Jung faz simplesmente um resgate dessas questões e aplica na psicologia, que era isso que a gente devia estar discutindo. E não se, eu tenho ansiedade generalizada, eu preciso aprender a respirar, ok, te ajuda a controlar. Mas não trata o sintoma. Eu tomar remédios psiquiátricos não me trata a doença. Não existe tratamento de doença, de neurose com remédio. Ele vai diminuir os teus sintomas. Então, se você quer botar um fim nisso, você precisa prestar atenção nessas questões que eu estou te falando. Pois bem, sabe que todo mundo tem o seu momento, todo mundo tem o seu ritmo, todo mundo tem. Você precisa respeitar a tua progressão na vida. Eu sei que você quer fazer tudo para ontem, eu também quero. Eu quero ser o melhor do mundo ontem. Estou gravando esses vídeos aqui, eu quero que seja o melhor do mundo para ontem. Mas a vida não é assim. Então você precisa entender o teu momento e progredir. Você vai encontrar esse fenômeno que se chama função transcendente. Tá? Não tem nada de místico, não tem nada de esotérico. A função transcendente, como diz o Jung, é uma mudança obtida através do confronto com o inconsciente, que é esse processo que a gente está falando. Ele pode ser feito através de uma imaginação ativa, através de escutar esses símbolos, essas emoções, essas fantasias que aparecem para você, e os sonhos. Discutir isso, refletir isso, vai quebrar esse ciclo de autonomia, de autônomo desse complexo, de todo o inconsciente também dessa função intermediária. Então a meta é você encontrar esse caminho do meio aqui. Simbolicamente falando é isso. Esse processo também se chama individuação para o Jung. É um processo não só desejado, como também necessário para a maior, imensa parte da população. Quem não precisa fazer isso é quem é muito humilde por necessidade. Os humildes por necessidade não chegam a entrar nesse conflito de Fausto, né? De Goethe. O Goethe, ele pega bastante esse conflito humano, que é de você perceber que você não é o único habitante da sua mente e que você tem esse conflito, e aí você começa a gerar neurose. Se você já tem uma neurose, você já quebrou esse ciclo. Se você está vendo isso aqui, muito provavelmente você já quebrou esse ciclo. A gente tem esse peso para carregar, essa cruz para carregar nesse sentido. Por fim, você vai encontrar uma energia muito grande que estava represada, né? A neurose é uma energia represada que você vai liberar. O teu fluxo de vida do rio da sua vida vai voltar a fluir e você vai sentir uma energia enorme para executar as coisas, seguindo a sua real aptidão, a sua real necessidade nesse mundo de desenvolvimento, que pode ser vários ao longo do tempo, mas você vai saber o que é, você não escolhe, você escuta, você é chamado. Esse é um chamado, por mais que você possa criar suposições que você tem esse poder, se você analisar a psicologia real, você vai descobrir que não.
que você pode fazer modificações de curto prazo, mas de longo prazo só esse chamado pode fazer. Liberando essa energia e tirando ela do lado primitivo, ou seja, desenvolvendo ela, você vai conseguir canalizar isso para algo muito forte, muito profundo, que é o que eu sinto um pouco. Eu ainda não cheguei lá completamente, mas eu sinto bastante isso dentro de mim e é por isso que eu iniciei esses vídeos, para poder falar sobre a anatomia da mente. Espero ter te ajudado, eu vou aprofundar isso ao longo do tempo, quero que você me acompanhe, curta, compartilhe, me siga. É muito bom ter você aqui, você chegou até o fim, muito obrigado pelo seu tempo. Até mais.